Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos que traz aqui para a bancada as melhores cabeças da Faria Lima que fazem o nosso mercado acontecer. Nós temos esse programa, como vocês sabem, para trazer aqui personalidades do mercado, seja gestores de fundos, executivos de empresas de capital fechado ou mesmo grandes pensadores desse mercado, para bater esse papo com você e te ajudar a pensar quais são as melhores perguntas e a aprender com eles, em como eles respondem, como eles constroem as suas respostas, para que você, investidor e telespectador da BMC News, comece a construir seu arsenal para criar suas próprias respostas, para pensar você mesmo, de maneira independente, sobre o mercado financeiro e de capitais. Como eu disse, a gente traz aqui gestores de fundos, executivos de empresa, investment bankers, para bater esse papo com vocês. Mas hoje eu trouxe uma pessoa que poderia tranquilamente se encaixar em pelo menos 2 ou 3 dessas definições e vocês vão entender por quê. Eu trouxe aqui ninguém mais, ninguém menos que José Roberto Securato Júnior. Opa! Grande Securato, é um prazer recebê-lo aqui, sócio fundador da SP Advisors. Não, é uma satisfação estar aqui com vocês, da MC News. Felipe, satisfação conversar com você hoje. A gente já se conhece há bastante tempo e parabéns pela sua jornada, estou impressionado. É um prazer recebê-lo aqui, foi uma das, sempre comento, inclusive logo antes de a gente entrar, de bater um papo, e eu comentei sobre a importância da vida acadêmica na minha vida e uma das grandes benesses foi conhecer grandes pessoas, né? E uma delas, sem dúvida, foi você. E eu queria que você começasse, vou quebrar um pouquinho a ordem do programa hoje, porque eu queria que você começasse, abrisse o programa contando um pouquinho de você, da sua história, até para o pessoal rapidamente entender por que você está aqui sentado nessa cadeira. Tá bom. Eu sou, assim, reconhecidamente um maluco, né? Porque eu entrei na faculdade muito novo, entrei na faculdade com 16 anos, e em economia na PUC. Mas depois eu entrei na GV, entrei na Poli, fui fazendo as 2 faculdades ao mesmo tempo, e eu me apaixonei por valuation. E comecei a fazer vários projetos para o Banco Itaú, para o Grupo Rede. O meu chefe, o Sr. Atushi, grande mentor, grande referência para mim, era o líder dos projetos, e eu fui lá fazendo, fui executando. Daí eu descobri o que era investment banking, o que era trabalhar num processo de fusão e aquisição, de você definir a empresa que você quer comprar, como você precifica, como você monta os contratos. E eu decidi que eu queria trabalhar com investment banking. Só que eu decidi isso lá em 99. Em 99, quase não tinha investment banking no Brasil. Tinha muito poucos IPOs, muitos poucos follow-ons. Tinha assim, tipo, 2, 3 ofertas de capital por ano, tudo feita com o time de Nova York. M&A acontecia, você via acontecer, e eu descobri isso que eu quero fazer. Fiquei procurando as oportunidades no mercado, finalmente consegui entrar no Deutsche Bank, entrei no Deutsche Bank em fevereiro de 2000. E fui abduzido num projeto enorme para Telesp celular, antes da criação da Vivo. Aí a gente trabalhou em umas transações, aí no ano seguinte eu fui convidado para ir para Nova York, pelo Deutsche Bank. Aí eu fui para a Deutsche Bank, no grupo de mídia e telecom para América Latina, no dia 28 de junho de 2001, 3 meses antes das torres caírem. Eu estava lá o dia que as torres caíram, a gente vai ter que conversar sobre isso um outro dia. E assim que começou minha carreira em investment banking. Eu sou apaixonado por investment banking, já trabalhei em todos os tipos de transação, em fusão, aquisição, joint venture, carve-out, que são as principais de fusões e aquisições. Fiz IPOs, fiz follow-ons, fiz emissão de dívida, fiz reestruturação, fiz exchangeable. Então eu tive a sorte de fazer um pouquinho de cada tipo de transação que a gente vê nos livros de finanças corporativas. Fiz leverage buyout, que é uma das transações mais assim, queridas da minha carreira. E ao longo do tempo, sempre tive a carreira acadêmica como uma sombra, né? Puxa, eu sou filho de professor, irmão de professor, neto de professor, então aquela pressão existia. Eu gosto muito de dar aula, sempre gostei. E quando eu voltei de Nova York para o Brasil, eu fiz o meu mestrado.
Só que antes de eu fazer a defesa da dissertação, eu voltei para Nova York, pelo Deutsche de novo. E aí eu perdi todos os créditos. E quando a gente se reencontrou na USP, aí eu estava fazendo isso pela segunda vez, aí eu fiz um mestrado e doutorado direto e aqui estamos. Então, eu compartilho do que você falou, né? A academia proporcionou a gente encontrar com pessoas incríveis, com mentes brilhantes e para mim foi uma grande satisfação ter conhecido você lá. Então, muito obrigado. Você comentou nesses primeiros 4 minutos de conversa, você passou por temas que acho que renderiam alguns programas aqui. Leverage buyout, as formas de construir um M&A, LBO, MBO, enfim. É um universo muito rico e muito interessante. Mas eu queria, dado a nossa restrição de tempo, né, eu queria que você começasse do começo. Conta um pouquinho para o nosso telespectador essencialmente o que é o investment banking e passa para a gente começar a pensar um pouquinho quais são as fases desse processo, quem são os players desse processo. Conta um pouquinho naturalmente da sua experiência, o que é esse mercado, o que está sendo esse mercado no Brasil. Eu tenho certeza que daí a gente vai discutir de valuation ainda hoje, a gente vai passar por, inevitavelmente, mais de um tema. Vamos. Mas vamos lá, conta pra gente a visão do José Roberto do que é investment banking. Legal. Investment banking, para mim, tem 2 pilares fundamentais. O primeiro pilar é da estrutura de capital. Eu sempre digo, né? Se você não entendeu a estrutura de capital da empresa, você não entendeu a empresa. A estrutura de capital é como ela financia os seus investimentos. Então, ela vai financiar os seus investimentos com capital próprio, que é o dinheiro dos acionistas, com capital de terceiro, que são os financiadores da empresa, bancos, o mercado de capitais e a operação. A linha de financiamento da operação a gente normalmente chama de capital de giro, né, que são os passivos e ativos de curto prazo, então clientes, fornecedores e tal. Então, com esses 3 pockets, né, baldes de dinheiro, é como ela investe na empresa para ter os seus ativos operacionais que vão gerar valor. A gente precisa entender isso, precisa compreender isso, precisa assessorar o nosso cliente a otimizar a estrutura de capital. Então, um dos serviços que o Investment Banker faz é assessoria na emissão de capitais. Você pode fazer um IPO, você pode fazer um follow-on, você pode fazer uma captação privada, você vai fazer um processo de private placement, ou você vai trazer o dinheiro de um fundo de private equity. Tá? Então, deixa isso aqui de lado. O outro lado é transacional. A gente chama isso normalmente de M&A, fusões e aquisições. E aqui você vai buscar fazer uma transação, e o nosso objetivo fazer transação é agregar valor para a empresa e para os seus acionistas. E aí tem vários tipos de transação. Pode ser uma fusão, quando você junta 2 negócios, pode ser só uma compra, quando você integra um negócio, pode ser uma joint venture, quando você faz uma associação com um player, um parceiro, para explorar uma veia de mercado independente. Então, são várias variações. Mas é um serviço. Banco ganha dinheiro de 2 formas. Ou ele faz spread, que é a diferença de quanto ele toma de dinheiro e ele dá de dinheiro. Então, o banco toma a 10% e ele empresta a 12%. O 12 menos 10 é o spread que o banco ganha. Isso daqui é a remuneração. E essa remuneração depende do balanço, quanto dinheiro ele tem para trabalhar, que é uma função também do PL do banco. A outra forma do banco ganhar dinheiro é vendendo serviços. E investment banking é essencialmente um serviço. Ele não depende da estrutura de capital do banco, quanto dinheiro os acionistas aportaram. Ela vai depender do capital intelectual do banco, dos bankers, das pessoas que estão lá. Você sabe que investment banking é uma indústria que fatura globalmente, por ano, mais de 100 bilhões de dólares. Esse número é astronômico. Na pandemia, bateu 155 bilhões de dólares. Hoje a gente deve estar em 110, 120 no ano passado, esse ano vai ser um pouco menos. E todo esse dinheiro que os bancos ganham, uma parte disso vai ser distribuído para os funcionários na forma de bônus. Essa é a parte mais legal. É por isso que você foi, rapidamente você decidiu em que indústria entrar, não é isso?
Assim, sempre tem sim um componente, mas eu posso dizer que eu realmente gosto do que eu faço. Bom, e o que nessa indústria de fusões e aquisições que permeia o investment banking, quais são os pilares que monta um deal? Se você fosse categorizar, estruturar, quais são, digamos, os fatores fundamentais que permeiam closing the deal? Boa. Valuation, enfim, estrutura. Como você poderia categorizar os elementos principais que fecham um deal? Legal, essa pergunta é muito boa. A maior parte das pessoas estão preocupadas com valuation. Como eu sou um especialista em valuation, já fiz mais de 200 valuations na minha vida, eu devo fazer pelo menos 10 valuations por ano, assim, um por mês, fácil. E as pessoas me preocupam, quanto vale meu negócio? Mas, gente, essa é uma parte da equação. Porque uma transação de M&A, ela é definida são 3 pilares, num tripé. Você tem o preço, que é dado pelo valuation, aí você tem os termos e as condições. Então o preço é 100, mas como você vai receber esse 100? Você pode receber em caixa ou em ações. Você pode receber à vista ou a prazo. Às vezes o preço está determinado com base em performance. As pessoas chamam isso de forma genérica de earn-out. Nem tudo que as pessoas falam que é earn-out é earn-out. Mas tudo bem, vamos ficar por aqui. Então esse é o preço e os termos. E a parte importante está nas condições. Nas condições vem junto quais são seus direitos e obrigações. O tipo de M&A mais simples é um que eu vou pagar 100 dinheiros por 100% das ações à vista e você some da minha frente. Você percebe que aí também tem preço, termos e condições. O preço é 100, as condições é em dinheiro à vista e as implicações você tem que sair daqui agora. Você não tem nenhum direito, mas também não tem nenhuma obrigação. E esse tipo de transação acontece bastante. Obviamente acontece bastante quando empresas são muito grandes, empresas que já estão desconectadas do fundador, mas no middle market, onde muitas vezes a empresa ainda está muito próxima do fundador, às vezes elas se confundem, você não consegue fazer isso, porque você não consegue tirar o fundador. E aí sim, nesse tipo de transação de M&A no middle market, o que prevalece são o preço, termos e condições. Só para te dar um exemplo. Você vai vender a sua empresa. Aí você fala o preço e eu falo termos e condições. Você aceita? Entendeu? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então o que é mais importante? Termos e condições ou o preço? Termos e condições, sem dúvidas. E aí é muito isso, né? Se você tira o empreendedor do negócio, facilita esse fluxo. Mas sim, quando você está falando de... eu estava conversando outro dia aqui no programa com o João Buzin, da Tozini. Né? Ele falou, cara, o que mais deal breaker exatamente como é que vai ser a vida no dia 2 do fundador. Porque é exatamente aí que moram muitas pegadinhas. Quem vai ficar com a caneta? Ok, eu até posso ter minhas metas, mas o que eu vou ter na mão para cumprir aquelas metas? É muito fácil a gente colocar uma meta em que eu mexo as cordas para você atingir ou não, e o seu output depende do que eu escolho que você vai conseguir fazer. Essa discussão é super comum. A gente tem toda semana. E o problema é o seguinte, fusões e aquisições não é uma coisa difícil. O trabalho que eu faço não é uma coisa de gênio, assim, não é uma ciência de foguete, como a gente fala, né? Mas é uma questão de experiência. É de você ter passado por aquilo, você ter vivido aquilo, você ter feito a transação, você ver as complicações, as consequências da transação que você montou. Então, a experiência acumulada em colocar transações de pé é o que mais conta numa assessoria de fusões e aquisições. É onde eu vejo as pessoas mais falhando. Porque elas acham que é só bom senso. Então, vamos fazer aqui e a gente resolve. Então, a gente tem... eu brinco, muitas vezes eu estou salvando o meu cliente dele mesmo. Porque ele não enxerga todas as consequências do que ele está propondo. Então, hoje, vou te dar um exemplo de hoje. A discussão que eu tive hoje com o meu sócio numa transação que a gente está fazendo. A gente está fazendo uma compra parcial
Então a gente está ficando com 51%, o vendedor fica com 49%, e você tem uma condição de performance que faz um ajuste de preço. Só que para não ter que devolver dinheiro para ninguém, porque é meio complicado, uma vez se dá o dinheiro para o cara ele vai gastar, a gente faz ajuste de participação. Se a empresa performar menor, ela valia menos, então eu errei. Então, se eu já te dei 100 milhões, aquele meu 100 milhões vai ganhar um percentual maior. Então, você vai mudando. Você vai, em vez de ser 51, 49, pode ser 60, 40. Tá bom? E aí o meu cliente, ele gostaria, não, eu quero ter o direito de ir até 70%. E o vendedor vai ficar com 30% na outra ponta, até a gente fazer um ajuste com dinheiro. E a grande questão aqui é uma questão de governança. Porque quando eu tenho uma empresa com 2 sócios, 51, 49, eu tenho uma governança muito equalitária. Os meus direitos e obrigações são muito parecidas com os seus direitos e obrigações. Mas quando eu evoluo para uma transação que termina 70-30, não é mais a mesma condição. Eu tenho 70% do business. O meu problema é muito maior do que o seu problema. O meu downside é muito maior do que o seu downside. Então, os direitos, né, a governança, né, os direitos e obrigações têm que mudar. Só que do jeito que está construído, ele não muda. Eu falei, então qual é a vantagem de você ter mais ação se você não tem mais direitos por ter mais ação? Você só vai ficar com mais risco. O seu sócio minoritário com 30% vai te pressionar para você assumir mais risco, para você ganhar mais dinheiro, porque ele tem pouco para perder. E você não vai poder falar nada, porque a governança ficou travada igual. Tocando nesse ponto, tem um assunto que me interessa também, foi a minha dissertação de mestrado foi sobre isso, que é exatamente a ponta, o que é governança. Que a gente vê uma discussão da governança na linha soft. Eu vou trazer o meu conselheiro tem que ser independente, não é do controlador. Uma empresa listada precisa ter 25% de free float. Mas aí são regras que, se você quiser maquiar essa regra, é muito fácil. Né? Eu preciso contratar um consultor independente. Você sai aqui na Faria Lima, coloca uma placa, eu quero um consultor independente, só que você vai fazer tudo que eu mandar, beleza? Beleza. Então, a gente vai lá, apresenta, fala para o cara se apresentar para quem tem que escolher, né? Não, você tá bom. Você só... yes, man, né? Você só acena com a cabeça. Figurante de novela de outra emissora, que eu não vou falar o nome da outra emissora aqui, mas é só figurante de novela, só sorrir e acene. Agora o que você está falando é um pouco de hard governance. Como é que eu uso participação e esse equilíbrio para tentar alinhar, ou no mínimo evitar o desalinhamento entre questões que não são triviais de serem alinhadas. O executivo tem, por N questões, incentivo a crescimento mais agressivo. O acionista não, ele tem um pilar basal de risco e retorno. Como é que é governança nesse pós-M&A? Tá bom. Eu vou trazer um ponto de vista essencialmente prático. Não vem dos livros de governança acadêmica. Porque o que eu vou compartilhar com você é o que eu vivo na prática há 20 anos, não é o que eu estudei 6 meses na faculdade. Tá bom? Eu estou ressaltando esse ponto porque pode haver algumas... Tem pessoas que talvez discordem do que eu vou falar agora. Mas tudo bem, o debate está aberto. Quando você tem uma empresa com um founder, esse founder, ele é o acionista, mas ele também é o diretor da empresa. E ele está definindo a estratégia. Então, tudo está em torno de uma pessoa só. E tudo bem, porque é tudo dele. Mas quando você começa a admitir novos sócios, e você tem sócios diferentes, com implicações diferentes, com envolvimentos diferentes, você começa a ter pontos de vista diferentes, que a gente chama isso de potenciais conflitos de interesse. Tá? Então, sai da empresa do founder, onde está tudo agregado em uma coisa só, e vamos para uma empresa uns 10, 15 anos para frente, madura, estabelecida no mercado, reconhecida. O que ela deveria construir? Ela deveria ter uma estrutura de governança corporativa, parênteses, governança corporativa, minha definição de governança corporativa, direitos,
e deveres das partes. Esse é o jeito mais simples de definir governança corporativa. Tá bom, o que eu tenho que fazer e o que eu posso querer? Deveres, direitos, tá? Só que ela vai ser dividida. E ela vai ser dividida em 3 níveis. Assembleia de Acionistas, Conselho de Administração, Diretoria Executiva. Aí você vai me perguntar, Segurato, qual é o papel da diretoria executiva? Executar. Tanto que o CEO chama Chief Executive Officer, ele está lá para executar. Mas executar o quê? Pois é. Vamos lá na outra ponta, os acionistas. Os acionistas, como donos do capital, eles têm que definir 3 coisas. A primeira é o que negócio eu quero explorar, que tipo de retorno eu espero desse negócio, e que tipo de risco eu quero correr. É só isso que cabe ao acionista. Quero fazer isso, ganhar tanto, correndo esse risco. E aí você vai ter acionistas com maior, né, apetite a risco, outros menor apetite a risco, você vai controlando. E ele delega para o conselho de administração definir uma estratégia de como explorar esse negócio, buscar esse retorno limitado por esse risco, com essas restrições. Conselho de administração, definir estratégia. Segunda grande papel do conselho de administração é auditar a diretoria. Então, no nível de conselho de administração, você tem a definição da estratégia, que em conjugação com os diretores executivos, a gente vai definir um plano de negócios. Quem define o plano de negócios normalmente são os executivos, que submetem para o conselho de administração para aprovar, em linha com a estratégia que ele encomendou. Uma vez aprovado no conselho, a diretoria executiva executa. Então, isso é governança corporativa, a separação dos poderes. No fundo, você está separando o ter o capital, o dono do capital, da administração. Você acha, né? E isso vai ainda um passo além. Qual que é o passo além? Nas economias mais desenvolvidas, você tem algumas empresas que o controle acionário ele foi diluído na Bolsa de Valores. As corporations. As corporations. Nas corporations não tem um indivíduo ou um grupo de indivíduos pactuado, que a gente chama isso de acordo de acionistas, que detém controle. A Renner é a primeira grande corporation brasileira. Se você somar os 1.000 maiores acionistas, você ainda não chega em 51%. Como é que você junta 1.000 pessoas? Num estádio, né, cara? Num anfiteatro não cabe. Então, numa corporation, você tem a separação mais absoluta do ter o capital e da gestão. Porque aí as grandes decisões agora, elas também estão no nível do Conselho de Administração. Além da estratégia. Isso é muito interessante. E como é que você busca alinhamento de interesse num cenário desse? Porque, por mais que o Conselho de Administração faça essa ponte, o Conselho de Administração vai ser a voz daqueles 1.000 acionistas? Você está falando da corporation, né? Isso. Numa corporation, o que acontece é o seguinte. Esquece numa empresa que não é corporation, uma empresa que tem o acionista controlador. O acionista controlador é um acionista que é diferente dos demais porque ele tem informação privada, confidencial e price sensitive. Ele tem as informações determinantes no preço daquela ação, daquela empresa na Bolsa de Valores. Certo? Numa corporation, nenhum acionista tem. Todos os acionistas, eles compraram as ações na Bolsa como eu e você. Então, eles só têm a seu dispor as informações públicas. Então, por isso que aumenta o poder do Conselho de Administração, porque só o Conselho de Administração que tem as informações que o acionista controlador tem nas outras empresas, que são as informações proprietárias, confidenciais e price sensitive. Essa é a diferença. A gente resolve esse conflito de interesse responsabilizando o conselheiro na pessoa física. Aqui no Brasil, em todo lugar do mundo, o conselheiro, o membro do Conselho de Administração, ele é, na pessoa física, responsabilizado por sua ação dentro do Conselho de Administração. Se ele fizer alguma coisa inadequada, ele vai responder com os bens dele. Então, é um nível de comprometimento muito grande. E as pessoas se confundem, não é porque você foi nomeado por acionista A ou por acionista B que você vai estar sentado lá defendendo os interesses do acionista A ou do acionista B. Não, todo membro do conselho tem que estar lá para defender os interesses da companhia.
Então isso você vai amarrando as responsabilidades, porque senão você pode se comprometer. E aí o que a gente faz, nesse nível mais elaborado de governança, a gente está indo no nível expert master, tá bom? Obviamente não são todas as empresas que são assim, mas qualquer empresa pode seguir essa cartilha. Não é tão complicado. O que a gente faz é o seguinte: você pega um assunto de interesse do Conselho de Administração, que é um pouco mais sofisticado. Se você fizer corretamente e construir um Conselho de Administração diversificado, onde você tem diferentes formações e diferentes cabeças para discutir um tema comum, inevitavelmente, para cada assunto que você levar para o Conselho de Administração, você vai ter um especialista e outros 7 ou 8 ignorantes naquele assunto. Como é que você delega para essa pessoa decidir, né, sobre um M&A se ela não sabe fazer conta? Nem faz sentido. Pois é, mas ela tem que votar. Então como é que você faz? Você cria um comitê especializado. Se for um M&A, pode ser um comitê de M&A. Esse comitê de M&A vai ter somente pessoas capazes, credenciadas e com as informações necessárias para fazer as análises que foram encomendadas para elas. Normalmente, num comitê, tem pelo menos um membro do comitê, do Conselho de Administração, tem um membro da empresa, um diretor executivo, e às vezes a gente coloca até um conselheiro externo. Você contrata um assessor, você contrata um consultor. E aí eles vão pegar todas as informações disponíveis, processa, analisa, gera uma conclusão. Aí esse comitê apresenta para o Conselho de Administração, falamos: nós analisamos essas informações, com essa propriedade chegamos a essa conclusão, recomendamos que vocês votem assim, assim, assado. Felipe, para você como conselheiro de administração votar contra um comitê especialmente criado para discutir aquele assunto e que supostamente é isento de especialistas e que gastou um tempão para aquilo, você está ouvindo aquilo há 10 minutos, para você ir contra esse cara, tem que ter alguma coisa muito errada ou você tem que ser muito arrogante. As duas coisas acontecem. As duas coisas, né? Geralmente o arrogante acha que tá todo mundo muito errado, né? Mas, aí você lembra, não, você sabe que você é responsável na pessoa física, né? Então toma cuidado como você vota. Qual é o seu incentivo para votar contra o comitê? Então, é quase que coercitivo, né? Não usa esse termo errado, né? Mas é isso. É isso. E aí, seu papel como conselheiro é fazer as perguntas certas para o comitê. Você não pode se colocar numa posição de fantoche. Você tem que fazer, você tem que obrigar a criação do comitê. Poxa, você quer que eu vote numa coisa que eu não conheço? Eu quero uma opinião do comitê especializado. Inclusive com independente, eventualmente. Exatamente. E aí, quando você tem a maturidade desse processo, a empresa estabelece os comitês que são importantes para ela, eles têm que ter a ver com a estratégia, porque esse é o papel do conselho. E esses comitês começam a ter orçamento. Então, Felipe, você vai fazer o comitê de comunicação da nossa empresa, você tem um orçamento de R$100 mil por ano, e eu advogo, você tem que fazer o que você quiser com esses R$100 mil. Se você quiser fazer jantar, se você quiser fazer um off-site, se você quiser comprar brinde, é um problema teu. Você que se justifique para o comitê como é que você usou o seu orçamento. Porque se o comitê é seu e você sabe as demandas que você tem que atender, se eu confio em você, o problema é seu, né? Exato. Eu vou ficar micromanaging. Não. Então, esse é um nível de governança que eu mais admiro, que eu acho mais legal. Maravilha. Estamos batendo esse papo aqui com o José Roberto Securato Júnior, sócio fundador da SP Advisor, sobre M&A, sobre IB, sobre, por que não, valuation e, como prometido, trazendo pessoas que fazem o mercado acontecer, estão pensando no mercado para formar para você, investidor da BMC News, as melhores perguntas e te ajudar a constituir as suas próprias melhores respostas. Agora a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje.
quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro. Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. O governo de São Paulo acaba de lançar a versão paulista da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. Vai permitir que os autistas tenham um atendimento integral, prioritário e humanizado nos serviços públicos em todo o estado. Para obter a identificação, basta acessar o portal ciptea.sp.gov.br, criado pela Prodesp. O login é pela plataforma federal gov.br. Governo de São Paulo. Mais inclusão para todos. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Os seus direitos e você tem o valor. É muito importante sair um M&A, direitos e obrigações. Mas todo mundo começa o M&A olhando valor. E a gente está falando de valor, mas antes disso, qual que é a diferença? O que é preço e o que é valor? Qual a diferença de preço e valor no M&A? Boa, vamos construir esse racional, né? Eu gosto muito da frase que o Buffett falou, né? Que preço é quanto você paga, valor é o que você leva, é o que você comprou de fato, né? E quando você está determinando o preço ele vai cair na intersecção de quanto vale para o vendedor e quanto vale para o comprador. Ninguém vai pagar mais do que vale para mim, senão eu estaria perdendo dinheiro. E o vendedor não vai vender por menos do que vale para ele. Então, o M&A ele vai sair nessa intersecção, né, no meio do caminho entre o que vale para quem está vendendo e o que vale para quem está comprando. Se tem muita competição no processo de M&A, provavelmente a transação, o preço vai ser definido mais próximo do valor do comprador. Se tem pouca competição, o preço vai sair mais próximo do valor do vendedor. Daí a gente fala de competição, né? Pois é. Quando não tem competição, a gente fala competição é com um non-deal. Então a competição é se eu vou te convencer a vender a sua empresa por esse preço, ou se você vai desistir de vender a empresa e vai continuar sozinho. Então eu tenho que te provar que fazer a transação é melhor do que não fazer a transação. E aí você começa a trazer outros elementos, inclusive termos e condições. Então é o tripé. Transação de M&A. Tripé. Preço, termos e condições. O preço, como esse preço é pago, direitos e obrigações vinculados a essa transação. E o preço ele vai ser definido de acordo com o valor de acionista vendedor com o valor do potencial comprador. E como é que você amarra tudo isso? Bom, a gente sempre fala lá na SP Advisors que uma transação ela depende de ser um bom negócio para as duas partes. Não tem transação que só é boa para mim. Se ela só for boa para mim, ela não serve para você. Se ela for só boa para você, ela não serve para mim. Então a gente fica buscando essa construção do que é bom para você e o que é bom para mim. Então é bom para todo mundo. Não existe nada que é bom para todo mundo. Isso é uma enganação.
né? Então, no final, você pode falar tanto que é bom para todo mundo ou que é ruim para todo mundo. Então, para assim, consensuar, enquanto tiver todo mundo puto, mas negociando na mesa, você está fazendo um bom trabalho. Você não pode deixar ninguém sair da mesa. Agora, quando você está nesse histórico que você tem em investment banking, qual a proporção de deals que fecham do total? Perguntas, eu esqueci, eu sempre falo isso. A gente está aqui para fazer as piores perguntas possíveis, perguntas difíceis, né? Não, eu vou responder, eu vou te responder de um jeito diferente. M&A, as pessoas acham que é mergers and acquisitions. Não é. É misery and agony. É miséria e agonia. É o desespero, entendeu? Bom, vamos lá. Para cada 1000 ideias de M&A que a gente tem, porque o M&A banker, a pessoa que é treinada para pensar em M&A, ele vai pensar em M&A todo dia. Você entra no lugar e fala, poxa, quem poderia comprar isso daqui? Ou quem? O Filipinho vai comprar aquele cara lá, né? Não sei o quê. E você está andando de carro, você viu aquela loja, aquela loja não sabia que existia. Aí você começa a falar, eu já vi essa loja aqui, essa loja lá, quanto ela fatura? Para quem pode? Então, a sua cabeça está sempre maquinando, sempre maquinando. De novo, eu pensava que só eu tinha essa maluquice, cara. Isso sempre me deixou muito agoniado, sabe? Pô, será que só eu fico olhando, velho? Tô andando na rua e falo, olha, e aquela empresa ali, quanto fatura? Você sai para tomar um café e você olha e fala, esse café aqui, hein, cara? Será que algum grupo já comprou? Será que a gente dá para fazer um rebrand aqui? Pois é isso mesmo. E assim, não é que eu sou mais inteligente que ninguém, porque eu não sou, mas é que eu fui treinado dessa forma, assim como os meus colegas M&A bankers também. Então você está sempre buscando essas oportunidades. Então a cada 1000 ideias que você tem de M&A, umas 100 vai para frente. Você vai explorar. Dessas 100 ideias, eu acho que umas 30 a 50 vai virar uma apresentação, que dessas daí a metade, 25, vai para uma segunda rodada, que 10 vai transformar em mandato e 1 vai fechar. 2 vai fechar. Então, assim, depende do ratio que você quer construir, né? Deal fechado por mandato é 1, 2 em 10, deal fechado por ideia é 1, 2 em 1000. Misery and agony. Pô, estamos aqui batendo esse papo com o José Roberto Securato Júnior sobre M&A, e aqui a gente está mostrando... acho que esse programa é a essência do que a gente promete aqui, porque é a gente mostrando ali o naked, né? É o mercado... a realidade. A vida como é. IB é 2 para 100 para mandato e 2 para 1000 na ideia. Se você está pensando em fazer essa carreira em investment banking, você tem que saber disso. Bem, a piscina tá uma delícia aqui. Você vai... o Securato tá lá dentro da piscina, cheia de gelo, te chamando para pular dentro. Esse é o mercado de IB. Exato. Não, o pior é que você gosta, né? Amo. Fazendo um gancho com uma pergunta que você fez comigo no intervalo, né? Você falou, poxa, como é que um cara quer entrar nessa carreira e trabalhar 16 horas por dia? E eu quero trazer isso aqui para cá, para essa discussão. Porque é o seguinte, quando eu estava no Deutsche Bank, eles tinham revisto, havia uma revisão da lei de estágio. E aí você não pode trabalhar mais do que 6 horas, tal, e alguns bancos começaram a desligar o computador do estágio, aquele pandemônio, não sei o que lá. Eu, muito pragmático, falei, bom, tá bom, se os estagiários vão trabalhar metade do período, contrata o dobro de estagiários. A gente tinha 4 estagiários, vamos ter 8 estagiários. Vamos continuar, segue a máquina, né? Aí eu tive a feliz ideia de perguntar, deixa eu ver o que os estagiários acham. Ninguém queria trabalhar menos. Ninguém queria ter menos exposição. Ninguém queria voltar para casa às 6, 7 da noite. Você tá louco, Securato? Agora eu vou te explicar por que eles falaram isso. O que acontece? Quando você está no pool de talentos e na execução das transações, você está preocupado em construir seu currículo, em construir a sua carreira. E o que vai definir o sucesso nessa carreira, como eu já falei aqui, é a experiência que você acumulou. E aí você vai colocar os melhores talentos nos melhores mandatos, nas transações mais interessantes, nas transações mais prováveis de fechar, com os clientes mais interessantes. Então,
Você quer estar nessas transações. Se você começa a gerar muito empecilho, muita restrição, o que acontece? Você vai perder a oportunidade. Adivinha quem vai ser promovido? Aquele que trabalhou mais, que estava mais disponível, que se envolveu em mais transações, que acumulou mais experiência. E aquele estagiário, braço curto, a gente chama de jacaré, porque ele não... T-Rex. ou o dinossauro, né? Que não faz, não quer fazer, está desmotivado. Você deixa ele lá. Porque vão pedir, precisa mandar 2, 3 embora. E aí você já tem lá a sua reserva que você vai mandar embora. Desculpa falar isso, mas o mercado funciona dessa forma. A outra coisa que ninguém fala, eu falo. Você tem o bonus pool. O bonus pool é decidido, né, no meu caso, lá na Alemanha, que ia para a Inglaterra, que vinha para as Américas, depois não sei o que lá. Aí você tem um bonus pool por classe, os analistas, o bonus pool dos associates, e aí se você quer ser um chefe igualitário, você pega o bonus pool e divide pela quantidade de analistas. Me diz, quem é que faz isso? Ninguém. Ninguém. Porque você vai maximizar o bônus dos principais talentos, e você vai tirar de quem? Daquelas pessoas que estão underperforming. Então, se você manda embora o cara que está underperforming, você tem uma cabeça a menos para receber bônus. Deixa o cara lá. A outra coisa, se você tem um headcount de 10 pessoas e você só tem 9 funcionários, um dia o RH chega e fala, brother, você não precisa de 10, você está bem com 9. Ele diminui o teu headcount, diminui a cota de bônus. Então, os gestores de grandes empresas, especialmente os grandes bancos de investimento, eles têm um quebra-cabeça incrível lá. Quem eu vou promover, quem eu vou bonificar, quem não sei o que lá. E aí o júnior, ele está no meio dessa sopa toda. O que ele vai fazer? Tem que performar, ele tem que entregar, tem que trabalhar. Se ele está trabalhando 16 horas por dia, ele já está feliz que ele está trabalhando 16 horas por dia, porque ele está acumulando experiência, está acumulando responsabilidade, está ganhando vivência. E ele está ganhando vivência no dobro da velocidade do cara que trabalha só 8 horas por dia. O que eu estou te dizendo é que um cara que trabalha 16 horas por dia, depois de um ano, ele já tem a maturidade de 2 anos de carreira. É exponencial. Então, em investment banking, especialmente no nível júnior, a gente não trabalha mais porque a gente acha legal, porque a gente quer falar para os colegas que varou a noite. É uma necessidade. É uma necessidade da carreira. Obviamente, isso foi mudando ao longo do tempo, ele foi sendo diluído. Hoje, a gente tem sistemas, métodos para diminuir o impacto disso nas pessoas, para dar um pouco de salubridade para elas. Mas quando eu comecei era assim. Te jogavam na guerra lá com uma faquinha e um canivete e se vira, brother. Então é um pouco diferente do que é hoje. Então, nesse cenário de pessoas tão boas, e querendo ou não, você força o crivo, né? Porque você tem um nível de competição alto, até o próprio pool de moços, a gente brincou no primeiro bloco, mas é verdade, você tem uma atração de talentos por ser uma carreira geralmente muito bem remunerada. Como é que, nesse cenário, a gente vê alguns deals acontecendo de uma maneira tão, digamos, estranha? Eu lembro do deal a Mercedes tentando comprar a Chrysler, que virou pó. Você lembra? Pega a AOL com Yahoo, né? Eram duas gigantes que se fundiram e viraram nada. Como é que, no mercado de cabeças tão boas, essas coisas acontecem? Boa, essa é uma pergunta boa. A gente tem que quebrar esse problema grande, complexo, em partes menores. Tá? Eu vou separar em 2 partes. A primeira parte é erro. Erro de mercado mesmo. Então, se referindo à crise de 2000, que a gente ficou conhecido como a bolha do .com, né, das empresas de internet. Lá aconteceu um efeito que as empresas foram se consolidando e uma foi comprando a outra. Mas eram empresas listadas comprando grandes empresas listadas. E elas, na bolsa, uma valia 30 bilhões, a outra valia 50 bilhões. Isso aqui não tinha troca de dinheiro. Então, quando elas
se fundiam e criavam uma empresa de 80 bilhões, na verdade, esse tipo de transação a gente fala no mercado brincando que eu vou comprar o seu cachorro com os meus 2 gatos. Né? Conta essa história aí do cachorro e o gato. Felipe, quanto é que vale o seu cachorro para você? O que você acha? Vale, sei lá, putz, meu cachorro, eu não venderia meu cachorro, mas vale $1 milhão. Excelente. $1 milhão? Eu acho bem razoável. Você vai comprar o cachorro por $1 milhão? Eu vou te pagar com os meus 2 gatos de $500 mil. Então, você tem um cachorro por 2 gatos. Essa é a brincadeira do mercado. Então, você está trocando uma ação que vale quanto você quer por 2 ações que vale quanto você quiser. E está tudo bem. Só que no mercado está falando que essa empresa vale 80 bilhões. Quando a bolha estourou, os 80 bilhões de dólares se transformaram em 3 bilhões, que é bastante dinheiro. Só que é um write-off de 95%, 96% do preço. Então, isso aconteceu na bolha de .com. Você tinha um inflamento dos valores que vinha sendo acumulado. Então, você tem 2 gatos com 2 cachorros, aconteceu lá atrás. Aí, você tem esse cachorro de $1 milhão, que agora eu vou trocar por... Comprei outro cachorro de $1 milhão, tenho 2 cachorros de $2 milhões, vou trocar por uma vaca de $4 milhões, entendeu? E aí você vai acumulando isso. Eu falei, você quer que eu conte a história da China que a gente falou, não? Por favor. A gente revela a nudez do mercado, mas a gente conta as nossas também. Pode mandar bala. A gente estava falando, né, quando a gente discutiu isso, eu contei para você a história da Great Famine da China. Né? Então, a grande fome na China, ele aconteceu logo depois que o governo comunista ele foi implantado, e você tinha um sistema de informação que ele era pulverizado, que ia sendo centralizado para chegar até no governo principal. E aí a pessoa lá na pontinha perguntava para ela, quantas sacas de arroz você vai produzir e entregar para o governo? Eu vou entregar 2 sacos de arroz. Pau! Não, vou entregar 3 sacos de arroz. Tá bom. Agora tá mais adequado. Tá. Aí, essa pessoa agora da província falava pro chefe, não, a gente vai entregar 3 sacos de arroz. Pau! Não, vou entregar 5 sacos de arroz. Você lembra que o cara ia produzir 2 sacos de arroz, já virou 5. E aí, a cada nível da burocracia comunista chinesa, eles foram aumentando o número um pouquinho, porque você tinha uma pressão de produção. Quando eles computaram o valor total, o governo chegou à conclusão que eles tinham um excedente de estoque de arroz no campo de 2 anos. Não sei se são 2 anos, mas é para ser didático. Então, assim, muito excedente de arroz. Aí o governo aproveitou esse excedente de arroz e comercializou com a Rússia, deu o arroz em troca de armamento soviético. O que aconteceu? Aquele excesso de arroz não existia e você teve a maior crise societária daquela época, porque faltou comida na China para bilhões de pessoas. E tem histórias assim tristes de pessoas morrendo de fome, de canibalismo. É realmente uma etapa muito escura da época da China. Então eu faço analogia com as .com, foram mais ou menos isso. Aquela mentira que começou pequena, com um gatinho com 2 cachorrinhos, e ela foi se acumulando até chegar nas grandes empresas de bilhões de dólares, com todo esse acúmulo de excesso de valor. E aí a bolha estourou. Mas uma segunda parte da equação, que é tão importante ou mais importante, ela vem é um fator estrutural. E isso eu acho que os investidores eles prestam muito pouca atenção nas variações estruturais dos setores. O que aconteceu naquela época? Você tinha uma prevalência de internet, de troca de dados, de como a gente conecta as pontos, e a gente começou a colocar fibras de cabo óptico espalhados pelo mundo inteiro. Cabo óptico para cá, cabo óptico para lá. E é difícil você colocar isso, você tem que furar o chão, você tem que colocar, você tem que juntar grandes nodos, você tem que passar um cabo juntando Estados Unidos com a Europa. Se você passa um barco, você tem um rolão de cabo e vai soltando, joga lá embaixo. Só que aí você vai jogar no meio do oceano, que o negócio vai estragar. Então você tem que... O que eles fizeram de verdade foi pegou um tubão de plástico assim, com 8 buraquinhos,
para já ter capacidade para ampliar, né, os cabos de fibra ótica. E eles colocaram 3 cabos de fibra ótica. Então, excesso, redundância. Desses 3, eles não precisavam de 3, eles mal tinham demanda para 1. Então, vamos acender um cabo de fibra ótica. Então, em inglês é lit the fiber optical cable. E esse 1 fazia a conexão dos Estados Unidos e Europa. E aí, esse investimento em cabo de fibra ótica foi acontecer em 98, 99, chegou em 2000 e tinha cabo de fibra ótica para todos os lados. Era caríssimo. As empresas tinham levantado $1 bilhão para fazer cabo. E aí, uma pessoa, eu arrisco dizer que era um indiano, porque é uma pessoa acima da média, inteligentíssima, né? Inventou um software que, em vez de passar a luz numa fibra, ele transformou os dados em ondas. E aí, num cabo, cabem quantas ondas você quiser, porque é só mudar a frequência de onda. E aí, eu quero um cabo que tinha capacidade de 10, virou um cabo com capacidade de 1 milhão. E aí você teve um excesso de capacidade de cabo de fibra ótica no mercado. Quando você tem excesso de capacidade, pouca gente comprando, o preço cai lá para baixo. E aí você quebrou essa parte da indústria de ponto com. Então, foi uma mudança estrutural que você não tinha como prever. O cara mais estudioso desse mercado não tinha como antecipar que o tal do indiano ia inventar esse software para mudar a forma de você transportar os dados. Naquela época, Felipe, eu lembro explicando, cheguei no Deutsche Bank explicando para o meu chefe o que a gente estava fazendo, como a gente estava fazendo valuation, e todo mundo incrédulo que dados era a próxima onda. E aí eu usei o seguinte exemplo para o meu chefe, que era corintiano. Falei para ele, sabe na segunda-feira, quando você não teve tempo de acompanhar os jogos do fim de semana, e você fica isolado socialmente, porque está todo mundo falando só de futebol e você não sabe o que aconteceu? Isso não vai mais acontecer. Porque você vai receber no seu celular, a gente estava na época do Star Trek, cara, você vai receber no seu celular o gol do Timão do fim de semana. Você vai ver o gol, ninguém vai te contar. E o povo achou isso assim, uma loucura. A gente está em 2000. Uma loucura. E é a nossa realidade hoje. Então essa mudança estruturante, ela de vez em quando acontece. E ela muda os mercados. Você tem 2 mudanças estruturantes importantes. Uma é essa, quando você tem uma mudança importante. Eu vou te dar alguns exemplos de quando ela aconteceu no mundo. Você lembra 2011, quando os Estados Unidos estava quebrado? Qual foi a mudança estruturante no mercado americano? Gás de xisto, shale gas. Por causa do shale gas, a energia nos Estados Unidos, que é essencialmente térmica, foi lá para baixo. Energia é insumo para quase toda a indústria. Os Estados Unidos voltou a ser competitivo porque ela tinha energia barata. Eu vou colocar em números para vocês. O preço do gás no Japão, depois de Fukushima, bateu $14 mil por milhão de BTU. O preço do gás aqui no Brasil era, eu não sei como é que está hoje, mas deve ser parecido, $10 mil por milhão de BTU. Com o shale gas, esse preço foi para $4 mil, $3 mil, $2 mil. E tinha gente produzindo a custo zero, porque ele era um byproduct da extração do que eles estavam fazendo lá. Então, com essa energia tão barata por causa do gás natural, os Estados Unidos ficou competitivo. Mudança estrutural. E não importa quais informações e quais cabeças você estivesse modelando. Um mês antes, você não tinha como precificar. Não tinha. Então, lá na bolha de .com, você tem a mudança do algoritmo que mudou a capacidade de transporte de dados. Você tem o shale gas colocando os Estados Unidos inteiro de volta na competição. Porque antes era uma questão de mão de obra, né? China tem mão de obra barata, o México tem mão de obra barata, você manda a produção para onde tem é mais competitivo. Os Estados Unidos começou a trazer todo mundo de volta. A pandemia foi uma grande mudança estruturante. E no final da pandemia, de 2021 para 2022, você tem a última mudança estruturante que a gente viveu, pelo menos até hoje, que foi tirar o excesso de liquidez do mercado. Quando você faz isso, você muda o paradigma do mercado. A gente tem tempo para falar disso? Não. A gente tem que falar disso. O que aconteceu foi o seguinte. O que é o excesso de liquidez?
é ter muito dinheiro no mercado. Como é que você sabe que tem muito produto no mercado? Porque o preço cai. Então você viu, a taxa de juros, ela foi caindo, 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 caindo. Por quê? Porque tinha muito dinheiro no mercado. O dinheiro, você tem estoque de dinheiro e você tem o giro do dinheiro. O dinheiro estava circulando. E ele, com a era digital, ele foi circulando cada vez mais rápido. Então você tem esse efeito multiplicador de dinheiro, excesso de dinheiro. De repente, você colocou um freio. Não tem mais dinheiro. Quando você tinha excesso de dinheiro, agora eu vou qualificar. Pense numa empresa de tecnologia estabelecida, americana, grande. Eu não estou falando de Amazon e Apple, eu estou falando de um HubSpot, de um Salesforce, empresa que vale 10, 20, 30 bilhões de dólares, não 1 trilhão, tá? Okay. Essas empresas. Quando você é uma empresa de tecnologia desse porte, você está bem estabelecido, você tem uma veia para explorar e você ganha dinheiro, o investidor, ele vai te premiar por fazer mais dinheiro? Não, porque tem esse dinheiro no mercado. Então não tem uma pressão do mercado, dos investidores, nossa, para essa empresa gerar EBITDA. Eu não quero EBITDA, eu quero valor. Dinheiro eu tenho. Cria valor. E aí o que o cara faz? Empresa de tecnologia, ele vai investir no negócio. O que é uma empresa, uma startup, uma venture capital, ou uma empresa grande? Aumentar valor. Aumentar addressable market. Hoje eu atendo esse mercado. Se eu atender esse mercado mais outro mercado igual, eu dobrei o valor da empresa. Entendeu? Então eles começaram a fazer 2 investimentos. Programador e equipe de vendas. Para explorar outros addressable markets. Então, a expectativa de valor dessas empresas de tecnologia não era do core business que vale 1. Era 3. Então o valor da firma era 3 vezes maior. E o EBITDA? Porque ele estava gastando. Então você tinha os múltiplos de TV to EBITDA, TV to Sales, né, valor da firma sobre geração de caixa, valor da firma sobre vendas, eram astronômicos naquela época de fartura de dinheiro. Porque tinha um incentivo para gastar mais. Quando você acaba a liquidez no mercado, agora o dinheiro vale. Agora eu quero EBITDA. Para você gerar EBITDA, o que eu tenho que fazer? Manda embora os programadores. Manda embora todas essas áreas comerciais dos negócios que não estão gerando frutos. Eu abri mão desse addressable market, Eu encolhi o valor da empresa. Aí eu tenho um valor da empresa menor, diminui o múltiplo. Um EBITDA maior, diminui o múltiplo. Então a mudança estruturante, ela vem das expectativas do investidor, não é do mercado. Entendeu? Maravilha, pessoal. Batemos esse papo maravilhoso com o José Roberto Securato Júnior. Securato, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer receber você aqui na bancada. Deixa seus contatos, suas redes sociais aí para quem quiser continuar te seguindo. Bom, vocês têm que me procurar no LinkedIn. Então é José Roberto Securato Júnior, você vai me achar super fácil lá. E para quem é jovem, está no começo de carreira, me procura no Instagram, Investment Banking BR. Esse canal é papo jovem, outro estilo de comunicação, outra abordagem, foco em carreira. Eu acho que vai gostar bastante. Maravilha, muito obrigado, Securato. Muito obrigado a você, audiência da BMC News. Muito obrigado pela sua companhia. Nós ficamos por aqui com você com o Dinheiro de Hoje. Até amanhã, no mesmo horário.